É isso aí, voltando agora aqui com o meu amigo André Silva. André, fala Opa! com ele. Tudo Boa bem? noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite e obrigado por submeter a palestra, estar aqui com a gente, de se disponibilizar e compartilhar aí seu vasto conhecimento na área. Obrigado, Opa, né, um prazer. uma vez. Prazer poder compartilhar E, aí com vocês, né? Ali, assim, tô bem agradecido, assim, bem por tudo que a gente tem vivido aí junto aí na parceria e para mim é uma honra estar aqui presente com vocês aqui, contribuindo com conhecimento aqui para o não, nosso estado. bom, Renan, fica à vontade, tá? Vamos compartilhar aí sua apresentação. Produção, compartilha aí a apresentação e toca o barco. Obrigado, André, fica à Top. vontade, tá? Valeu, Marcelo. Boa noite Valeu. a todos. Boa noite, Marcelo, a todos os palestrantes também. Você, pessoal que está nos assistindo. Em primeiro lugar, falar um pouquinho, né, do Ciscontra, né, qual que é o tema da nossa palestra esta noite, né, que é várias medidas de segurança para aumentar, né, o nível dos nossos controles na nuvem, né, nossos controles em nuvem. Então, começando aqui com a nossa agenda, me apresentar um pouquinho quem é o André, né, Andrezão, como alguns conhecem. Sou natural de São Paulo, estou no Centro-Oeste, aqui em Goiânia, há aproximadamente 11 anos, indo para 12 anos. Atuo com tecnologia há já 18 anos, com foco em infraestrutura, segurança de redes, e tenho passagens aí por algumas empresas no ramo de construção civil, shopping centers e indústria. Atualmente estou fazendo aí uma pós-graduação em cibersegurança ofensiva, tenho tecnólogo em segurança da informação também aqui pelo Senac e algumas especializações e certificações aí relacionadas à infraestrutura. Então vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho do Ciscontro, né? O CIS, Center for Internet Security, é uma empresa, né, sem fins lucrativos, responsável por manter os Ciscontros, né, que de forma bem resumida descreve, né, as práticas para proteger as pessoas, as empresas, para proteger os governos contra as principais ameaças cibernéticas. Hoje, quando a gente fala em segurança da informação, em medidas e controles, a gente tem vários frameworks no mercado, depois eu vou citar alguns aí ao decorrer da apresentação, que complementam, né, os controles do CIS, que trazem agrega valor e, e podem apoiar na implementação. Nós estamos falando hoje da versão 8 do Ciscontrol, que foi lançada em maio de 2021, e ela tem 18 controles com práticas, né, para ajudar a gente a se organizar com relação às medidas, né, de segurança. E hoje ele possui 153 medidas que auxiliam desde mostrar qual que é a prática, por que aquele controle ele é importante, quais ferramentas auxiliam na implementação daquele controle e, além disso, existem 3 grupos que foram divididos para a implementação do CIS, que de forma macro corresponde a uma função de segurança, que é identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Então, quando a gente olha para o controle CIS, hoje a gente tem 18 controles. A gente vai passar por alguns deles durante esta noite, para poder trazer esse overview dessa ferramenta, apresentar ela, traduzir ela para vocês como ferramenta, como suporte no dia a dia, para as organizações de forma geral, empresas de qualquer tamanho, seja empresas pequenas, empresas médias, grandes empresas, podem fazer uso do CIS Control. E dentro desses controles a gente tem lá o inventário de controle de ativos, né, que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de algumas empresas, né, que a gente sempre pergunta: e aí, você tem um inventário? Temos inventário. O famoso SAP lá, o Sistema Avançado de Planilhas, né, a gente tem lá a parte de inventário de software. Falando de proteção de dados, privacidade de dados, tem um controle específico disso, tem inclusive
um recurso dentro da ferramenta que colabora para que você possa desenvolver também as suas implementações voltadas para a privacidade de dados e a proteção de dados. Vai tratar ali também da configuração segura dos ativos, né, de como você fazer essa implementação. Existem alguns outros materiais, benchmarks, que você pode utilizar para implementação, seja de um ambiente de um Windows, um ambiente Linux, um ambiente em cloud, imagens prontas de sistemas operacionais que você pode utilizar tanto para os diversos players, né, de mercado que nós temos, que é a Azure, a Oracle, a própria AWS, né? Então a gente tem várias soluções que agregam no dia a dia a implementação. E quando a gente fala de controles, a gente está falando de processos, né, que são necessários para que as empresas possam, ao longo do tempo, aumentar o seu nível de maturidade. Falando um pouquinho mais do controle e também dos grupos, né, a gente tem dividido isso hoje em 3 grupos. O IG1, o IG2 e o IG3. O IG1 ele é basicamente um controle de padronização, de parâmetro, do básico, que é a famosa ele é conhecido como higiene básica de segurança para as empresas. Geralmente é aplicada para empresas pequenas, para empresas médias, também existem para todos os níveis, então isso varia muito de empresa para empresa, de negócio para negócio, não é obrigatório você fazer, por exemplo, só um, ou não, quero fazer o 2, isso é bem macro, você pode moldar o teu projeto, a tua implementação, de uma forma que, dependendo dos requisitos do negócio, dependendo das políticas que você precisa adequar, das normas que o teu negócio exige, você pode agrupar com métricas e ferramentas do IG2 e do IG3, as medidas, para complementar e você conseguir atingir o objetivo, né, que é aumentar a segurança da informação. O CIS ele tem uma particularidade que, dentro da apresentação dele, ele possui links com uma ferramenta bem conhecida que é o NIST, que traz aquele mapa da identificação dos cinco pilares ali, de forma macro, onde a gente vai ter o nível mais alto ali para a gestão, para facilitar a traduzir isso para o negócio. Né? Porque muitas vezes a gente fala em investir em segurança, fala de ferramentas, fala de soluções, mas muitas vezes esquece dos processos, esquece das práticas, das ações, que muitas vezes são básicas, né? O famoso feijão com arroz. E como é que eu vou me defender, né? Fazendo um paralelo aqui um pouquinho, se eu não sei aquilo que eu possuo na minha empresa? Como que eu vou construir algo? Como que eu vou implementar um processo de segurança voltado para a nuvem, voltado para o meu ambiente, se eu não sei quais ferramentas ou aquilo que eu possuo? Por isso, o calcanhar de Aquiles, que eu acredito que seja ali a questão do inventário, né? Então, vamos mão na massa. Eu acho que é importante a gente fazer uma apresentação voltada aí para as ferramentas e tudo aquilo que ela pode entregar para a gente. E aí a pergunta que eu faço para você é: qual caminho que você deseja ir? Em que ponto você está hoje e aonde você quer chegar? Tem uma famosa frase conhecida aí da Alice, né, do País das Maravilhas, né, que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, a gente, refletindo no dia a dia, a gente precisa observar quais aspectos do nosso negócio, da onde a gente está inserido, é importante para a implementação do SysControl. Então, você vai olhar, pô, eu tenho um software de inventário, ok, eu tenho um Fire, eu tenho um antivírus, eu tenho uma gestão de acesso, eu tenho um controle específico de backup, eu tenho métricas, né, que já, ok, você pode inclusive validar suas métricas e como está o seu processo também com os SysControl. Se você tem uma maturidade mais alta, ele vai te ajudar na
na auditoria desses processos, como também se você está começando agora, precisa implementar soluções, precisa se adequar ao LGPD, precisa avançar, né, o nível de maturidade da tua empresa, você também pode seguir aí pelas três fases que são os IG Groups. Então, via de regra, a recomendação é iniciar pelo IG1, que é o Essential Cyber Hygiene, que é aquela questão básica, e complementar, como eu havia falado, com medidas ou safeguards dos outros níveis. Então, vamos começar aqui um pouquinho falando do primeiro controle, que é o inventário e controle de arquivos corporativos. Basicamente, se a gente olhar aqui, a gente tem lá 5 medidas. 2 estão no grupo G1, 2 estão no grupo G2 e 3 estão lá no grupo, no grupo IG3. Tem uma visão geral, né, trazendo um pouquinho de como é o controle, do que é o inventário de ativos corporativos, o que eles controlam. Então, ele serve para computadores, dispositivos IoTs, conectados fisicamente a uma infraestrutura, ou virtualmente, ou remoto, ambientes de nuvem. Então, para que serve? Para tudo, para todo dispositivo. E por que é importante saber o que você tem? Em segurança da informação, a gente precisa entender onde é a nossa superfície de ataque. Onde está o nosso software, onde está hospedada a nossa aplicação, quais são as pessoas que têm acesso àquela aplicação. É uma aplicação que é pública, ela tem segurança, ela está lá dentro dos parâmetros, quem que tem acesso, ou o que está conectando na sua rede. Então, quando a gente fala de inventário, a gente pode abranger que é o controle 1, controle 2, que daí passa a parte de inventário de softwares, né? Então, essa é uma visão um pouco macro de como que é o controle. Depois a gente vai abrir o controle ali em português, que eu já baixei e deixei salvo aqui. E dentro das medidas de segurança, estamos falando ali do inventário de ativos, onde eu falei que ele tem a relação ali com o CIS, né, o NIST, que são as funções de segurança. Então, eu sei que o meu controle 1, que é estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos, ele está relacionado com a função de identificar. Então bacana. Então eu sei que para mim completar aquele pilar de identificação, eu preciso ter essa medida estabelecida no meu parque, no meu ambiente, que é inventário preciso. Vamos só observar aqui, detalhado e atualizado. Muitas vezes a gente, eu não tenho solução, o meu dispositivo não é tão grande, como que eu vou fazer esse controle? Gente, uma planilha, algo simples, você consegue fazer um controle básico, fazer um controle que vai te proporcionar saber aquilo que está na tua rede. Em ambientes maiores, você tem o Linspeaker, outros softwares que conseguem te ajudar, ferramentas de MDM, então ele vem trazendo aqui orientações. E observe que no campo aqui nós temos a abreviação do IG1, IG2 e IG3. Então, dentro da norma, dentro do Syscontrol, esse é o parâmetro que você vai utilizar. Você quer começar pelo IG1, você vem aqui, verifica a cor verde, todos os que são relacionados à cor verde, você sabe que é um controle IG1, do grupo de implementação 1. Ou seja, dentro do IG1, eu vou atuar em duas frentes, que é identificar e responder. Ou seja, além de manter o inventário detalhado dos ativos, eu também preciso implementar, né, um processo para lidar com os ativos não autorizados. Como é que é na tua empresa? Se a pessoa chegar hoje e plugar um cabo de rede, ela vai conectar? Ela vai ter acesso à tua rede? Como que está a tua rede wireless? Existe segregação dessa rede? Qualquer dispositivo conecta na tua empresa? Então, isso traz risco. Da mesma forma, quando a gente fala dos acessos VPNs e outras gestão de acesso. Então, eu quero implementar o IG1, quero começar. Então, são essas duas medidas que você precisa implementar. Não, eu quero já fazer o IG2. Desculpe. Então, a gente tem outras duas medidas, que aí abrangem outras duas funções, que é detectar e também identificar. Ou seja, eu posso utilizar ferramentas para descoberta ativas dos ativos conectados à rede.
né? Tem o NAC, tem outras soluções que você pode utilizar para controle dos ativos. O próprio log, né, do DHCP é uma forma de você identificar os ativos que estão conectados na tua rede com uma frequência de semanal ou com uma maior frequência, isso depende de cada tipo de empresa, né? E o nível 5 ali de detecção também representa essa função. Você pode usar uma ferramenta de descoberta passiva, um scan de rede que vai fazer essa descoberta da rede, vai verificar, vai catalogar os itens e separá-los de acordo com os seus vendors, né? Os fabricantes, de forma geral. Então, passei aqui pelo controle 1, só para dar um overview de como que funciona a gestão do syscontrol. Agora nós vamos lá para o controle 6. Eu peguei um aleatório só para poder demonstrar. No 6, diferente do primário, que eram 5 medidas de segurança, no controle 6 eu tenho agora 8 medidas de segurança, sendo 5 básicas do IG1, mais 2 do IG2 e 1 do IG3. E aqui a gente já está começando a falar de ferramentas e processos para atribuir, criar ou gerenciar e revogar os acessos privilegiados às contas de usuário ou administrador ou serviços dentro do meu ambiente. Então, assim, ele traz uma visão geral novamente e traz quais são as medidas, quais são os tópicos que estão relacionados para poder permitir a implementação e o controle, ou seja, para você poder definir o teu plano de ação, para você poder definir como que você quer começar na tua empresa, por onde você quer chegar. Então você consegue colocar isso numa planilha, planilhar os módulos. Depois, na prática, eu vou mostrar para vocês que tem recursos que vão facilitar muito a vida de vocês na utilização dessa ferramenta no dia a dia. Então, quando a gente fala de gestão de acesso, a gente está falando de um processo de concessão de acesso, né? Se ele é automatizado, não, se é um grupo específico de pessoas, se tem um processo por trás, que é um chamado para poder registrar, né? Como que é a revogação, né, desse acesso. A pessoa, por algum motivo, saiu de férias, pegou um atestado, foi desligada, quanto tempo que aquele usuário é desligado, é desativado no sistema? Muitas vezes a pessoa sai da empresa depois de 1, 2, 3 meses ainda tem acesso aos recursos. Então, e que função que ela atinge? Nesse caso, eu estou falando da função de proteção do meu ambiente. Eu estou construindo medidas para aumentar o meu nível de segurança, seja em nuvem, seja no ambiente híbrido, ou ambiente on-premise, para todos os efeitos ela é aplicável. Famoso MFA, né? Exigir o controle de acesso à rede através de MFA, através dos aplicativos, o acesso administrativo. De certa forma, são medidas que aumentam o nosso nível de segurança. São controles que muitas vezes são conhecidos para quem é de tecnologia no dia a dia, mas muitas vezes, para pessoas do negócio, a gente precisa ali ensinar, né, ter vamos dizer assim, a humildade de poder ensinar, de muitas vezes mostrar o melhor caminho, mostrar os riscos, né? Isso vai ajudar na construção da maturidade. E agora a gente começa a falar um pouquinho da nossa prática, como o tema é voltado para a nuvem, né? E aí é onde um dos pontos que o SIS e os controles do SIS agregam de forma geral para qualquer tipo de negócio, independente de para onde você está utilizando, seja para a parte de justiça ali, a parte de leis, a parte ali do ISACA. Não, eu quero implementar uma ISO. O SysControl consegue te apoiar com base ali na ISO 27002. Eu sou uma empresa de pagamentos, eu preciso me adequar ao PCI. Ele tem um módulo que você consegue, dentro dos controles, verificar como que eu vou aplicar isso, como que eu vou traduzir isso. Da mesma forma, tem ali o CSA, né, CCM Cloud Security Alliance, que é um conjunto integrado ali que tem relação com a ISACA, que tem vários controles para implementações de ambientes em nuvens, com orientações, com regras, que também auxiliam na gestão aí da nuvem corporativa.
Deixa eu já mudar aqui a apresentação para a gente poder ir para a prática. Eu acho que é mais produtivo mostrar para vocês como que funciona aqui o SIS, trazer um pouquinho da overview da própria solução. Não sei se todos conhecem, depois eu vou colocar o link lá no chat para vocês poderem observar aqui e acompanhar também. Vou mandar aqui, o pessoal depois manda lá para o chat, colocar lá para vocês poderem acompanhar. Então, quando você abrir o SysControl, você vê aqui que a primeira opção que tem é o download. Não precisa clicar por aqui. Vamos dar uma olhada nos recursos que tem primeiro, né? Então, lá em recursos, eu já deixei até aberto para facilitar. Nós temos, né, o Critical Security, Controversy, algumas coisas específicas, né, para campanhas, guias de implementações, o mapping, né, para você ler mais sobre o guia, você pode fazer o download das FAQs. Você tem algumas ferramentas, né, que você pode utilizar para fazer a verificação na parte de ransomware. A ferramenta ela é free, algumas ferramentas, algumas soluções são free aqui, você pode utilizar. Existe tradução do SIS para o português, então você consegue também facilitar isso, não é desculpa, né? Então, para poder fazer a implementação. Você tem um pouquinho da tradução dos grupos de implementação, o que eles são, como utilizar. Existe também, depois de implementar o SysControl, como que eu sei que está funcionando, que os processos estão maduros? Existe o SysRun, que é uma ferramenta que está em Excel, que também te auxilia a fazer uma auditoria de todos os controles implementados, de todas as métricas, para saber se eles estão sendo validadas ou não. E a partir daí você consegue também incluir ali a pontuação e ver o teu nível de maturidade, para poder fazer uma correlação ali com as metas, com os riscos dos negócios, né, para poder trazer uma visão para o negócio, para orientar nos investimentos, orientar nos controles, em quais processos precisam ser implementados. Os recursos, né, de multimídia para poder aprender, para poder entender mais, para poder estudar, os guias de implementação, algo que é muito para quem está trabalhando com LGPD, para quem está trabalhando com privacidade de dados, existe um guia específico voltado para a privacidade, de quais controles estão correlacionados com a privacidade de dados, com a proteção, né, que tem aquele casamento com relação a esse ponto específico. Os guias, como eu comentei, né, a gente está falando de segurança, então vamos ver um pouquinho do mapa, né? O que é o CSA aqui? Vocês todos conhecem, vou deixar aberto aqui, é uma matriz de controles de nuvem, né, que hoje é composta por 197 objetivos, que abrangem 17 domínios, né, para os principais aspectos da nuvem. Então, só para você ter uma ideia aqui da quantidade de controles cobertos pelo CCM, a gente está falando de auditoria, está falando de aplicação, interface, segurança, a quantidade de negócios, segurança data center, segurança de dados e privacidade, governança, né, interoperabilidade, infraestrutura, virtualização. Então, tudo isso é coberto pelo CCM. E agora que vem a parte que eu comentei de a gente conseguir utilizar a integração do SysControl no próprio site do SysControl. Nós temos o SysControl Navigator, que é para a gente poder fazer a navegação por todos os controles, né? Então tem um inventário e controle de ativos. Então aqui eu consigo fazer o filtro, por exemplo, do IG1, para saber tudo aquilo que é relacionado ao IG1. Eu consigo fazer o filtro e adição. Tá vendo? Eu cliquei no IG1, ele já filtrou aqui para mim todos os processos para mim poder ter a higiene básica que eu preciso implementar. Então, vamos lá, André, mas então vamos falar de nuvem, vamos incluir aqui. Cara, vamos incluir as relações com relação
ao Cloud Matrix na versão 4. Quais são os controles associados? Eu seleciono aqui, dou um apply. Ele já traz 197 materiais e módulos do Cloud Matrix e quais têm correlação com o IG Group, com os grupos. Então, por exemplo, eu quero atender o Cloud Control Matrix, eu vou implementar o controle 1, que ele tem relação, o controle 2, né, que fala aqui da utilização da ferramenta de verificação, né, de discover, né, dos dispositivos. Então a gente tem essas na parte de proteção de dados, né, quais controles, né, que estão ali, que vão nos auxiliar no dia a dia para poder fazer a implementação. Tá, vamos falar de as opções que nós temos. Então, cara, estou fazendo uma implementação do meu ambiente, da minha infraestrutura para outro mapa, eu posso escolher aqui a ISO, eu posso escolher o próprio NIST, o ISACA, eu quero uma solução para o PCI, eu tenho o próprio NIST Framework lá de segurança, ele está aqui, o Mitre Ataque, então eu tenho o RIPA, eu tenho diversos módulos aqui pelo site que eu consigo integrar para poder trazer o foco do ponto de vista de implementação, de qual que será o melhor caminho para a minha implementação. Então, dentro dos controles do SIS, eu consigo trazer isso para que a gente apresente uma alternativa da implementação. Ah, André, mas eu não gosto muito de utilizar o site. Não tem problema. A gente tem aqui a planilha, onde você consegue filtrar os dispositivos, você tem todos os módulos também. Deixa eu dar um zoom aqui, o IG1, IG2. A planilha está em inglês, mas você tem uma introdução, você tem a licença de uso, as informações importantes da implementação e os controles. Então, assim, eu quero pegar a função de identificar, vou trabalhar toda a parte de inventário, de identificação do meu ambiente. Eu filtro e aqui eu tenho todos os controles relacionados à identificação. Então, eu tenho um controle 1, controle 2, 3, que vão trazer as orientações e os processos. Ah, André, mas está em inglês, eu estou com dificuldade, eu não consigo fazer se não for dessa forma, não tem problema. Então vamos olhar aqui a apresentação em português. Então, assim, dentro do SysControl, como a gente está falando de diversos controles, a gente não tem motivo para não fazer implementação. Então a gente passa por todas as etapas da construção, na orientação, para que a tua empresa possa ter controles efetivos, métricas, para que os dados sejam protegidos, para que o ambiente seja protegido contra as principais ameaças na web. Então, não é desculpa mais. Então, a gente tem ali a gestão de vulnerabilidades, né, de contínua das vulnerabilidades. Então, olha o tanto que é importante buscar ferramentas e soluções. A gente tem aqui a visão geral, por que o controle é crítico, trazendo um pouquinho aqui sobre a visão da própria ferramenta. Então, assim, fala um pouquinho dos desafios, né? Então, dentro do ambiente de segurança, muitas vezes, quando a gente olha do ponto de vista para a cabeça para quem está atuando ali no dia a dia, nos controles, na rede, você tem uma cabeça um pouco mais defensiva. Você tem N coisas para pensar, N coisas para poder correr atrás, N vulnerabilidades, N problemas, mas muitas vezes a gente precisa ter uma mentalidade hacker, né? Uma mentalidade ofensiva. Do ponto de vista, cara, nesse controle aqui eu acho que ele tem uma vulnerabilidade nesse aspecto. O cara pode tentar burlar essa camada aqui de segurança, bypassar um antivírus, bypassar um firewall, uma regra. Que controle que me resguarda, como um grande jogo de xadrez, que controle que vai me trazer determinado aspecto que vai fortalecer a minha infraestrutura. Então, o quanto é importante ter uma ferramenta que faça essa gestão
contínua das vulnerabilidades, porque todo dia tem uma nova vulnerabilidade, todo dia tem um novo ponto de atenção, seja nas aplicações web, seja nas infraestruturas críticas, né, que é o IoT. A gente teve a famosa guerra cibernética também, então nós estamos num ambiente em guerra. Então é importante conhecer os controles. Quando a gente olha novamente por dentro do controle, você tem todas as medidas, né, de proteção, as funções, de identificação. Então, assim, não é desculpa para não ter uma implementação adequada na tua empresa, para não construir através de uma planilha, de uma metodologia, focar e trazer de uma forma mais simples. Por isso que é dividido nos grupos, o IG1, o IG2 e o IG3, é uma forma de priorizar as medidas que você vai implementar na tua empresa, de priorizar quais ações você pode colocar dentro de um roadmap de implementação para que você consiga aumentar o nível de maturidade das tuas aplicações web, do teu ambiente em cloud, do teu ambiente on-premise, para que no dia a dia as ações de implementação e os controles possam refletir tanto nos processos, tanto na gestão, tanto na auditoria, em todos esses aspectos. Auditoria de registros, então assim, é algo completo. Aí, o objetivo da apresentação é trazer uma visão da ferramenta como um todo, orientando na utilização, orientando aqui na parte, né, de proteções, quais são os controles, né? Quando a gente fala ali da proteção de dados, LGPD, muitas vezes as empresas têm muitas dúvidas do que implementar, que é o controle 3. Por que a proteção de dados é importante? Ele traz toda a orientação no sentido de ferramentas, né? No sentido de que ações são importantes para a proteção dos dados. Então, por que o controle é importante? Quais são as relações que ele tem com outros frameworks, né? Ele traz aqui os guias, orientações específicas sobre nuvem, sobre dispositivos móveis. Então, quando a gente fala em um processo de gestão de dados, ele traz como uma função do quê? De identificação. É preciso identificar o dado. Que tipo de dado que ele é? Um dado sensível? Né? É um dado que pode me trazer algum dano? Qual o tempo, né, que eu vou armazenar esse dado? Eu preciso atender um objetivo, eu preciso atender uma base legal para poder fazer a implementação dele. Então, aqui ele traz um dos pontos que hoje são muito falados nas empresas, nos processos, nós temos 14 medidas específicas para proteção de dados, de como orientar. 6 delas no nível básico. Quando a gente olha para o nível básico, quais são? Estabelecer e manter um processo de gestão de dados, estabelecer e manter um inventário de dados. Vamos falar do básico, só para a gente ver a quantidade de coisas que muitas vezes estão na nossa frente, a gente tem condições de fazer, basta ali o esforço, a ação, né, de pegar, colocar a mão na massa, muitas vezes nos controles, na criação dos processos, nas metodologias, né, configurar a lista de controle de acesso aos dados, quanto tempo eu vou reter os dados, como eu vou fazer o descarte dos dados, como que vai ser feito isso? Muitas vezes a gente descarta um equipamento e esquece dos dados que estão lá dentro do HD. Né? Como que vai ser o processo de criptografia dos dados? Então, até aqui a gente está falando só do conceito básico, que toda empresa deveria se preocupar. E quando a gente olha para os outros níveis, então a gente precisa manter um esquema de classificação de dados, documentar os fluxos de dados. Ele traz de forma macro aquilo que a gente precisa fazer, criptografar os dados de mídia removível. Então, são vários controles que orientam no dia a dia e norteiam o nosso caminho na evolução, no aumento da maturidade ali da segurança da informação dos processos. Então, dentro dessas perspectivas, qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer uso do SysControl, né, pode fazer uso dessa metodologia, implementar no seu dia a dia e agregar valor ao seu produto, ao seu negócio de uma forma geral.
Desculpa. Vamos ver mais um controle aqui. Bacana. Na parte de redes. Para quem é de redes, infraestrutura. Às vezes, não sei que controle que eu vou seguir. Gente, tem desculpa não. É antivírus, regras, processo de recuperação de dados, gestão de infraestrutura de rede. Então, assim, aqui traz as orientações de como você organizar a tua infra, né? Questão de topologia, questão de documentação, né? A questão de como que está interligado os teus dispositivos. Muitas vezes a gente se preocupa com files, se preocupa com diversas soluções e muitas vezes o teu data center, o teu CPD está aberto. Qualquer pessoa tem acesso a ele, não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de regra. Então, e é a base, né? Muitas vezes a conectividade que traz ali para o teu negócio, para sustentar o teu negócio. Você depende da comunicação. Então, assegurar que a infraestrutura de rede esteja atualizada. Que medida que é essa? É uma medida de proteção para o teu ambiente. E é uma medida o quê? Básica. Então não adianta você ter um equipamento que ele está desatualizado na tua rede, que vai permitir que um atacante explore aquela vulnerabilidade, aquele problema ou aquela falha para poder conseguir acesso a um outro recurso da tua rede, bypassar, fazer uma pivotagem, mudar de um processo para outro, ter acesso ao filtro, aquilo que está passando na tua rede, para capturar senhas. Então, estabelecer e manter uma arquitetura de rede, ou seja, falar da arquitetura, né, do desenho, da topologia, abordar a parte de segmentação da rede com privilégio mínimo de disponibilidade, está acessando o que, vai acessar o que, para onde, qual que é a origem, qual que é o destino, qual que são os serviços que estão sendo utilizados, né? Quais são os protocolos de acesso à gerência dos equipamentos. Aqui ele traz também para manter os diagramas e arquiteturas de rede de forma atualizados, que trazam e também traz sobre a opção de revisar e atualizar a documentação. Então, é uma ferramenta muito completa, uma ferramenta que traduz de forma simples e com clareza as ações no dia a dia de implementação da segurança da informação no ambiente, monitorar a defesa da rede, ou seja, que ferramentas que eu vou utilizar, por que esse controle é crítico, né? Vai trazer as informações, quais são as ferramentas, né? O SOC, está falando aqui do SOC. Então, assim, quais são as medidas que eu preciso ter na minha empresa, quais são as funções que eu vou atacar. Tendo isso implementado, você traz maturidade, você traz conhecimento e um ponto específico da rede de forma geral. De quem que é a responsabilidade, né, pela implementação? A responsabilidade pela segurança da informação é uma responsabilidade de todos os usuários da rede, de todas as pessoas físicas, pessoas privadas. Todos temos responsabilidade com relação às ações para a segurança da informação, com relação às ações de conscientização e treinamento. Então, é importante ter um programa de conscientização, treinar as pessoas, ensinar as pessoas qual o comportamento, ensinar as pessoas sobre as técnicas, as táticas e os procedimentos muitas vezes utilizados por hackers para tentar ludibriar ou tentar acessar algum recurso do teu ambiente. Então, dessa forma, você consegue trazer de forma global, de forma macro, de forma específica, cada controle para o teu ambiente e contribuir para aumentar a segurança da tua empresa, aumentar a segurança dos teus processos, aumentar a segurança das suas aplicações web e desta forma traduzir aí em benefícios, né, para a tua empresa, não só minimizar os riscos, mas também aumentar a tua produtividade, aumentar a tua performance de forma geral. A apresentação como um todo é isso. Eu quero aqui, né, trazer a última fase aqui da apresentação, né? Então não é desculpa, né? Não é desculpa o inglês, a dificuldade do inglês para poder fazer ou implementar algum controle.
né? O SIS ele tem tradução em português. Hoje ele está sendo utilizado por diversos ministérios do governo, diversas áreas estão utilizando e padronizando essa solução como uma solução de conceito básico, ou seja, o básico tem que ser implementado nas empresas. Então você tem essa opção, vou deixar os links depois para você poder interagir, para você poder buscar essas informações, acesse o site lá e demais agradecer a oportunidade ao Marcelo, David, toda a equipe, agradecer por estar aqui apresentando, ter a oportunidade de trazer um pouco da visão do controle, do SysControl, que é uma ferramenta até relativamente nova, ali desde 2008 pelo Instituto SANS, depois passou para o SIS, então ela vem evoluindo, ela vem amadurecendo, então qualquer empresa pode adotar. Também deixo os meus contatos, agradeço a toda a família aí do Summit Cerrado, que trouxe aí algo fantástico para a gente, trouxe aí soluções importantes de aprendizado, acho que a régua está alta, o aprendizado aí é grande, então a gente pode agregar no dia a dia para qualquer tipo de negócio, na consultoria. Bacana? E é isso aí, pessoal. Show de bola, obrigado pela apresentação, viu? Excelente, por sinal. Nunca tinha visto a apresentação do CS, viu? Foi a primeira vez que eu vi o show de bola, de verdade. Então, bacana. Parabéns. O Bruno Ferreira tem uma pergunta aqui, se puder responder a gente. Ele diz, o CIS Control seria semelhante a um Azure Advisor ou AWS Trusted Advisor, só que de maneira on-premise? Eu acho que o SysControl ele é semelhante, mas ele não é totalmente on-premise. Ele tem outras soluções ali que você pode integrar de forma automatizada. Ele tem ferramentas, o próprio RAM ali, tem algumas apps webs. Inclusive chegou até um e-mail recente, não deu tempo de mostrar aqui, já estava acabando o tempo, que é uma app de avaliação de risco para ransomware, né, que você consegue integrar com algumas APIs para poder fazer uma leitura de forma automatizada. Não sei se eu respondi aí a pergunta, mas depois me passa a pergunta que eu vou dar uma analisada também. Show de bola. Então, muito obrigado pela sua apresentação, viu? Por estar auxiliando aí a gente com um excelente conteúdo e uma boa noite para você. Valeu, obrigado.